Você vai assistir agora mais uma produção do site Espiritismo BH. Bom proveito! Espiritismo BH tem a satisfação de receber o nosso querido companheiro Haroldo Dutra. Hoje ele veio aqui nos conceder uma entrevista sobre o tema O Advento do Espiritismo para a Humanidade. Tudo bem, Haroldo? Tudo bem, Marcelo. Haroldo, o Espiritismo não chegou à Terra por uma só voz, mas por muitas. Podemos considerar esta uma estratégia dos planos superiores sob o comando de Jesus? Sim. E essa questão, na verdade, Marcelo, pode ser vista sob dois ângulos diferentes. Num primeiro ângulo, nós encontramos no início do livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, uma revelação de que a coordenação do nosso sistema solar está nas mãos de uma pleiade de espíritos superiores, espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros divinos. Isso nos deixa já de pronto uma grande lição. Teremos que aprender a trabalhar em grupo, em pleiade. E não poderia ser de outra forma a revelação da doutrina espírita, senão por uma pleiade. Essa pluralidade, esse número enorme de espíritos que contribuíram com a sua experiência, com a sua sabedoria, com a vivência deles, faz com que a doutrina seja uma doutrina rica, com muitos ângulos, porque cada espírito trazia uma vivência específica. Vamos imaginar Santo Agostinho, Fênelon, próprio João Evangelista e tantos outros viveram em ambientes diferentes, em épocas diferentes e trouxeram a sua experiência pessoal para engrandecer, para enriquecer a revelação espírita. Então esse é um primeiro ângulo. Num segundo ângulo, nós podemos pensar a doutrina espírita sendo trazida por diversas vozes da seguinte maneira. Sabemos que o Espiritismo é a terceira fase da revelação da lei divina. Ora, Deus é perfeito. Perfeito, soberano e infinito. Se Ele é infinito em sabedoria e em amor, os caminhos, as etapas que nós temos que percorrer para chegar a Deus são infinitas. Portanto, quanto mais ângulos, quanto maiores forem as perspectivas, quanto maior o número de abordagens da lei divina, mais completa será essa apreciação. Não podemos ter apenas um ponto de vista. É preciso um conjunto. Porque uma criatura só, por mais superior que ela seja, não consegue abranger o Criador e a lei divina em toda a sua pujança, em toda a sua grandeza. É preciso um conjunto de pontos de vista. É mais ou menos aquela história do elefante, né? Colocaram um elefante e cada um apalpou o elefante, um na lateral direita, o outro na lateral esquerda, o outro atrás, o outro na frente. E cada ângulo que você encara esse elefante revela um detalhe sobre esse elefante. Isso é que é o bonito da doutrina espírita. Esse conjunto de espíritos, cada qual enfocando um aspecto específico e contribuindo para uma abrangência da doutrina, que é uma abrangência extraordinária. É porque tem aquela história das três revelações, né, Haroldo? A primeira com Moisés, a segunda com Jesus. Se você quiser falar um pouco sobre isso? Sim, é interessante. No livro Consolador, também ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a pergunta, salvo engano, questão 312, Emmanuel diz que, na verdade, as três revelações são três fases da revelação divina, da lei divina. Porque a lei divina, Marcelo, é una. É una. Se nós tomarmos o Livro dos Espíritos, no capítulo, terceira parte das leis morais, a última lei é a lei de justiça, vírgula, de amor e caridade. Mas lei está no singular. É verdade. Está no singular. Porque a lei divina não é só justiça, não é só amor, não é só caridade. Ela é una. Então nós
aprendemos com a doutrina espírita que o amor, a misericórdia e o perdão fazem parte da lei de justiça divina. A justiça divina engloba inclusive o amor e o perdão. É uma lei. Mas nós não tem como, não havia como, seria, digamos, uma falha pedagógica se a espiritualidade trouxesse toda a lei de pronto, de uma vez só. Então divide-se em etapa. Tivemos um primeiro estágio da revelação da lei divina, onde as bases da lei divina são trazidas por Moisés e por outros missionários que encarnaram na nação hebraica. Depois temos a figura central de Jesus, que é o governador espiritual do orbe, revelando aqueles aspectos centrais da lei divina, que é o amor, a misericórdia, o perdão, a bondade. E depois a doutrina espírita, trazendo aí uma terceira fase. Agora uma abordagem no sentido da reflexão, do entendimento, da meditação sobre a lei divina. É como se nós agora tivéssemos maturidade intelectual para refletirmos sobre a lei divina. Para perscrutar um pouco mais, né? Para entrar mesmo a fundo. Então são fases. E à medida que a evolução vai prosseguindo, nós vamos alcançando outros aspectos também da lei divina. Porque a lei divina é inesgotável, como o próprio Deus. Ou seja, nem tudo está revelado. Nem tudo. Tem muito ainda para a gente saber. É o que nós falamos, essas etapas que nos conduzem a Deus. Porque se nós chegássemos em Deus, seríamos como Ele. Isso é impossível. Só Deus é perfeição absoluta, só Deus é bondade absoluta, só Deus é amor absoluto. Nós sempre estamos em jornada. Sempre estamos no caminho que conduz a Deus. Isso é importante. E é um caminho infinito, graças a Deus. Graças a Deus. Senão a evolução não seria saborosa. Exatamente. E nós podemos afirmar que o Espiritismo surgiu no tempo certo, ou seja, Jesus poderia ter antecipado as suas bases? Jesus, como governador espiritual do orbe, investido de responsabilidades que nós não somos nem capazes de avaliar, evidentemente, com a permissão do próprio Deus, poderia alterar o planejamento. Mas nós não acreditamos nisso. Porque a sabedoria de Jesus é tão grande, e a sabedoria dessa pleiade que governa o sistema solar é tão grande, que eu não acredito em falha de planejamento. E eu me recordo, Marcelo, de ter lido no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma frase que é uma palestra que Ismael dá para alguns espíritos que iriam reencarnar na França e posteriormente no Brasil com a missão de desenvolver o espiritismo. E ele cita uma frase, eu gostaria de pedir permissão para ler essa frase. É uma frase pequena. Isso está... Essa reunião de Ismael com esses espíritos, e um desses espíritos era Bezerra de Menezes. Acabaria se reencarnando no Brasil e tendo o nome de Bezerra de Menezes. Essa reunião se deu por volta de 1822, 1827. Ismael inicia a reunião dizendo o seguinte: irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Bom, aqui eu fiquei curioso. Porque a doutrina, Kardec codifica, o Livro dos Espíritos sai em 1857. Se você coloca 100 anos, que são 100 anos preparatórios, dá 1957. Se você adiciona mais 100, nós temos 2057, que é a data colocada por Emmanuel, numa entrevista, em que o Chico, perguntam para o Chico,
em que ano mais ou menos se iniciariam, né, os movimentos do mundo de regeneração. Iniciaria. Que seria a próxima etapa evolutiva do planeta. É a próxima etapa evolutiva. E o Chico diz assim, por volta de 2057. E está aqui o próprio Ismael que revelou. Então, nós teremos 100 anos preparatórios, e depois outros 100, que é o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos nessa segunda etapa de 100 anos, preparando o terreno para o mundo de regeneração, para que o mundo de regeneração se inicie como uma semente, né? Tem muita gente achando que ele chega como uma árvore frutífera. Não, ele chega como uma semente. É preciso plantar a semente, regar, cultivar, até que ela possa dar frutos. Quem sabe a gente vai poder estar lá para colocar um pouquinho, dar uma contribuição, né? Então, agora, para ele dizer isso, ele disse isso em 1822. Para ele dar detalhes de datas, é porque a previsão espiritual. Jesus trabalha com um cronograma. E os cronogramas dele não costumam ser descumpridos. Senão ele não seria o governador magnânimo que ele é. É uma programação extraordinária. Existiu também, né, Haroldo, uma questão pedagógica. Jesus antecipa certas revelações antes daquele momento psicológico da humanidade, não daria certo, não é isso? Verdade, verdade. É mais ou menos você querer violentar consciências. Ou, digamos, uma criança. Você tem crianças, um pai ou mãe, e você quer pular as fases da criança. Você quer ensinar para ela coisas que ela não está na fase ainda. Por exemplo, ela não tem coordenação motora, você quer que ela pegue o lápis de cor e faça desenhos. Não funciona. É preciso esperar um desenvolvimento, é preciso esperar um amadurecimento espiritual para que o conteúdo possa ser revelado. Não há precipitação. Há todo um planejamento, toda uma pedagogia na condução da nossa evolução. Isso é importante, sem violência. E não é à toa que na Terra nós temos ainda religiões, vamos dizer assim, que ainda são muito dogmatizadas, ainda vivem aquela etapa muito ritualística, que é uma coisa de um passado da humanidade, não é? Eu gosto de pensar nessas religiões, sobretudo essas que são bastante fundamentalistas, muito rígidas, que exercem um controle, quase que um massacre sobre a criatura, como aqueles filtros de aperfeiçoamento que a bondade de Jesus permite que permaneçam. A humanidade como um todo, no conjunto, já passou dessa fase. Mas algumas criaturas ainda necessitam desses filtros, desse policiamento, desse tipo de pedagogia, para que eles possam retomar o seu caminho evolutivo. Eu comparo mais ou menos a uma pena que você impõe a alguém que comete um crime. É como se fosse uma parada na vida daquela pessoa. Você o obriga a recolher-se, o obriga às vezes a ir para uma cadeia, e é um momento em que ele vai precisar parar. Dar uma pausa, refletir, evitando primeiro comprometimentos maiores e evitando que ele gere um prejuízo que fuja do controle. É mais ou menos isso. Como se fosse então um estágio para uma readaptação. Para uma readaptação, uma preparação. Porque a verdade, Marcelo, é que no conjunto nós não estamos ainda preparados para uma liberdade espiritual plena. Não estamos. Você pode fazer uma opção, um teste numa grande empresa, você abolindo o ponto. Pessoal, a partir de hoje ninguém mais precisa bater ponto. Vamos ter problemas. Algumas empresas adotaram essa estratégia e tiveram enormes problemas, porque tem pessoa que não consegue administrar o seu tempo se não tiver o cartão de ponto. Se não tiver uma fiscalização, ele não está preparado para isso ainda. E nós precisamos respeitar essa limitação. E a religião, ela às vezes exerce esse papel fiscalizador, Exerce. Na consciência da pessoa. Quantos de nós já não testemunhamos criaturas que estavam viciadas em droga, roubando,
e que encontra uma religião às vezes severa, mas aquilo faz um bem enorme. Eu tenho pessoas conhecidas, até dentro da família, um primo, por exemplo, que era alcoólatra inveterado, e ingressou numa determinada religião bem severa e tudo. Hoje parou de beber, conheceu uma moça, casou, construiu a casa dele, reestruturou a sua profissão. Eu fiquei encantado, porque olha o benefício que isso trouxe para ele. Ele precisava disso. E nós não temos o direito de julgar as religiões só por causa do rigor que elas às vezes têm, né, um pouco para uns exacerbado, né? Pode às vezes não ser o melhor para nós, mas pode ser o mais adequado para uma outra criatura. E esse respeito nós precisamos ter. Haroldo, fatos espíritas já aconteciam muito antes do espiritismo. A doutrina espírita se instituiu para explicá-los e organizar o pensamento humano a respeito dessa realidade? Sim. E isso, Marcelo, é colocado de forma bem firme pelo próprio codificador na introdução do Livro dos Espíritos. Quando Kardec faz um resumo da história de como ele chegou ao fato espírita. Ele diz que presenciou fatos, que eram as mesas que giravam, pessoas se reuniam para ver aquelas mesas girantes. No primeiro momento ele achou que aquilo fosse apenas um fenômeno físico, uma mesa se movimentando. Depois ele percebeu que as mesas estavam respondendo perguntas. Ele falou, mesa respondendo pergunta aí, deve ter algum fato especial por trás disso. E de fato em fato, ele começou a montar um quebra-cabeça. Então aqui nós temos que distinguir duas coisas. O fato espírita nasceu com a humanidade. O fato espírita é como um pôr do sol. Existe desde que o mundo é mundo. Espíritos se comunicando com pessoas encarnadas, desde que a humanidade surgiu, nós temos os registrados. Em diversos livros sagrados, de inúmeras civilizações, em épocas remotas, muitos filósofos já fizeram menção a isso. Comunicação de espírito, aparição de espírito, a própria reencarnação. Pessoas que, numa determinada vida, sentiram que a personalidade deles é a personalidade de outra pessoa que viveu numa época diferente. Esse é um fato. É um fato. Mas a sistematização desses fatos, colocar esses fatos todos lado a lado e dar uma explicação global, sem dogma, sem misticismo, sem fantasia, de uma forma clara, límpida, foi com a doutrina espírita. Por quê? Porque nesse momento a humanidade atingiu um nível de maturidade, inclusive intelectual. Então foi preciso o iluminismo, foi preciso uma série de movimentos da própria ciência. Galileu, Copérnico, desenvolvesse o pensamento humano para que nós tivéssemos condições de examinar esses fatos e explicar esses fatos sem misticismo. Então, essa que é a diferença, a sistematização. Apenas lembrando, né, isso é importante também, Marcelo, lembrar que não foi Kardec que explicou sozinho. Ele submeteu os questionamentos aos espíritos. E foram os espíritos que explicaram os fatos. Ele apenas eu digo, né, para não haver mal entendido. Para não haver mal entendido, não desmerecendo a grandeza do trabalho do codificador, que é extraordinário. Mas ele sistematizou. Ele colocou de uma forma pedagógica. Aí entrou aquele espírito pedagógico do codificador. Toda aquela experiência que ele teve com Pestalozzi, essa experiência na educação, ele utilizou para que a informação viesse de uma forma didática. Organizada, né? Gostosa de ser lida, em sequência, com uma ordem. Colocou em ordem. Mas a explicação dos espíritos. Fato e explicação. Fato e explicação. O fato espírita é inegável. Inegável.
É como eu disse, é um pôr do sol, desde que a humanidade existe. Haroldo, e quais foram as mais profundas modificações que emergiram no pensamento religioso da humanidade com o advento do Espiritismo? Marcelo, depois de muito refletir sobre isso, eu penso que a doutrina espírita traz uma ampliação tão grande da nossa perspectiva, do nosso ponto de vista religioso, sem igual na história da humanidade. Por quê? Se nós vamos voltar lá antigo, o homem das cavernas, né, o primata, vivia em cavernas e caça. O que ele fazia? Considerava a chuva um deus, o trovão era um deus. Qualquer fenômeno da natureza que fosse superior a ele, o mar, tudo que causa aquele espanto, ele achava que era um deus. E a religião era uma religião tribal. Eu pedia para os deuses para que protegesse a minha família, a minha colheita, a minha vida e as pessoas da minha tribo. A tribo inimiga, problema dela. Então, uma religião tribal. Agora, olha que interessante. Se nós hoje, no século XXI, submetermos as religiões a esse teste, quantas passam? Até hoje, nós ainda trabalhamos, de nossa humanidade, com uma religião tribal. Eu faço prece para Deus para que eu seja bem-sucedido no meu emprego, para que a minha família tenha prosperidade, para que não aconteça nada de mal com os meus filhos. E o meu inimigo? E a pessoa que me faz mal? Não, esse aí é problema dele. É um Deus ainda muito pessoal. Com a doutrina espírita, assim como Galileu revelou que não é o Sol que gira em torno da Terra, a doutrina espírita veio revelar que a Terra é apenas um dos bilhões de mundos que circulam nesse universo infinito. Habitados. Então Deus não é mais um Deus da Terra. Ele não é mais um Deus terreno. Ele é um Deus universal. E para deixar a gente menorzinho ainda, de um universo infinito. É um Deus de um universo infinito. Se nós começamos a pensar nisso, inevitavelmente nós vamos ter que pensar o seguinte: o meu Deus é o Deus do meu malfeitor. O mesmo Deus que me criou o inimigo que entra, o ladrão que entra na minha casa e rouba os meus bens. O mesmo Deus que me criou o assassino que mata alguém na minha família. É um salto. Para que a gente consiga dar esse passo, vai ser preciso ainda muito treino. Até nós nos acostumarmos com esse Deus cósmico, que é o Deus de Jesus. Quando ele diz: orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam, perdoai 70 vezes 7. Esse é que é o Deus da doutrina. Então eu diria assim, viu, Marcelo, com Paulo: o nosso Deus é um fogo abrasador. Porque é difícil você conviver com a ideia de um Deus desse. Um Deus universal. Ele não é só um Deus da minha tribo. Ele não é só o Deus dos espíritas. Ele é Deus dos espíritas, dos católicos, dos protestantes, dos muçulmanos, dos judeus, dos budistas. Ele não é só o Deus do torcedor do Galo, né? É Deus do torcedor do Galo, Deus do torcedor do Cruzeiro, do torcedor da América, que é meu time. Então, esse Deus, a gente fica um pouquinho assustado. Eu acredito que essa seja, talvez, o grande impacto da doutrina espírita na ideia religiosa.
A doutrina espírita nos força a sair da Terra, a dar um passo adiante, para além da Terra, em direção ao universo infinito. Haroldo, mas houve uma quebra de um dogma muito grande quando veio o advento do Espiritismo com relação ao destino da alma, o destino futuro da alma. Explica isso um pouco para nós. Também, isso é fantástico, porque algumas religiões tinham uma ideia vaga de que para além da morte tinha alguma coisa, mas não sabia explicar, né? Se nós ficarmos aguardando esse processo de ressurreição, ou se nós já entramos na vida eterna. Com a doutrina espírita se aclarou. Porque a doutrina ensina que nós somos espíritos imortais. O corpo é uma veste, uma existência é uma experiência. Então, isso também, do ponto de vista pessoal, deu uma amplitude enorme. Uma perspectiva completamente diferente. Completamente diferente. Porque agora eu sou obrigado a encarar o ser humano não mais como uma pessoa que vai do berço ao túmulo, mas como uma criatura que tem uma experiência que nós não conhecemos. Nós não somos capazes de mensurar quantas vidas teve uma determinada criatura. Nós não temos acesso a isso. Sabemos que são inúmeras, que ele teve inúmeras experiências em muitos ambientes, em muitas épocas da história. Então o ser humano ganha em complexidade. Não adianta a gente querer explicar o ser humano agora com ideias simplistas, com teorias simplórias. Não dá. É preciso ver o ser humano como um espírito imortal, na sua grandeza, na sua riqueza. Esse também é um grande choque. É uma mudança de paradigma, né? de padrão, de modelo. Força a gente a abrir a cabeça. Haroldo, e o que se constituiu para o pensamento do homem essa perspectiva que o Espiritismo dá de que ele é o herdeiro de si próprio? Isso está integrado naquilo que a gente falou de ampliação da visão do ser humano. Porque agora nós precisamos fugir desse modelozinho de vítima, algoz, eu sou vítima, eu sou algoz. Não. Nós somos os responsáveis pela construção de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, todos os seus hábitos ruins que você acalentou ao longo de muitas vidas, eles voltam agora. E todas as virtudes que você cultivou ao longo de muitas vidas, volta agora. Não tem mais aquela perspectiva de eu nasci com um dom, foi me dado um presente, uma facilidade. Não. Você construiu essa facilidade pela sua dedicação ao longo de muitas vidas. Da mesma forma, os defeitos. Somos nós que construímos. O resultado, nós hoje somos e vivemos aquilo que plantamos no ontem. Numa sequência de encarnações, numa sequência de vidas. Graças a Deus, a misericórdia divina atua nesse processo, porque não é um processo mecânico. A misericórdia divina atua dando possibilidades, abrindo oportunidades, colocando pessoas do nosso lado, no nosso caminho, que nos ajudem a sair dos embaraços que a gente entra. Esse é o papel da misericórdia. É como se fosse o cheque especial. Porque senão fica uma visão muito matemática. Você fez isso, agora você vai colher. Você plantou um saco de limão, agora você vai ter que chupar um saco de limão. Não é essa matemática. Entra a misericórdia nesse processo. Mas o certo é que você não pode alimentar uma expectativa de querer comer maçã ou chupar uva se você plantou limão. É preciso ter essa sensibilidade de que o presente nos devolve, nos traz de volta aquilo que nós nos dedicamos, aquilo que o nosso coração se afeiçoou ao longo de muitas vidas. É essa herança. É uma herança
enorme, e que nós precisamos aprender a lidar com ela. Nossa, porque senão ela nos engole. Preciso ter cuidado com isso. Hoje é preciso ter força de vontade, é preciso ter propósito firme, ter objetivo, para que o passado não nos paralise, senão você fica paralisado no passado. O passado tem que ser utilizado como uma experiência. É mais ou menos um motorista, né? Você olha para frente, de vez em quando você dá uma olhada no retrovisor. Não tem como ignorar o passado, mas você não pode dirigir olhando só para o retrovisor. Aí seria um equívoco enorme. Mas você diria que o esquecimento do passado, então, causa essa angústia da criatura estar vivendo um reflexo do seu pretérito sem saber por quê? Se nós formos pensar assim de uma forma superficial, Marcelo, o esquecimento do passado parece uma angústia. Mas se nós pararmos para fazer uma meditação assim longa sobre esse assunto, nós vamos chegar a uma conclusão inevitável. O esquecimento do passado é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque não há evolução, não há crescimento humano sem espontaneidade. E se você tiver acesso a todo o seu passado, a todas as circunstâncias que envolvem o seu crescimento, você perde a espontaneidade. Eu diria que a lembrança total do passado, ela nos paralisaria por completo. Ela nos deixaria massacrado e emocionalmente esgotados. É como quando você comete um grande erro, você faz uma grande bobagem e fica lembrando daquilo. Você fica emocionalmente esgotado. Fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu devia ter feito isso. Você fica remoendo. Você imagina milhões, bilhões de erros vindo à sua memória e você rememorando isso. É um esgotamento emocional completo. Completo. Nós agiríamos como se fôssemos múmias, robôs. Você seria bom por constrangimento. Você faria caridade, trataria bem uma pessoa por constrangimento de ter prejudicado essa pessoa. E não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus é sim o amor, mas o amor espontâneo. O amor porque você quer dar. O amor porque você dá com gosto, com vontade, querendo dar. E essa espontaneidade não é possível sem esquecimento do passado. Não é possível. Haroldo, e outra coisa, mudando um pouco de assunto, é incontestável a despreocupação do Espiritismo como doutrina com o proselitismo e com a conversão. Por quê? O proselitismo, entendendo como essa tendência humana, não é a tendência de uma ou outra religião. O proselitismo é uma tendência humana. Nós queremos trazer as pessoas para o grupo que a gente se sente bem. Então, se você torce para um time, naturalmente você quer que todas as pessoas torçam para o seu time. É um proselitismo. Buscar os adeptos. Né? Querer adeptos. A doutrina espírita rompe com isso. Por que ela rompe? Porque a preocupação primordial da doutrina espírita não é tornar as pessoas espíritas. A preocupação principal da doutrina espírita é tornar a pessoa um homem de bem. Daí o lema escolhido por Kardec para o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Nós precisamos ser pessoas boas. Boas. Não importa se você é uma pessoa boa e é protestante, é católico, é judeu, é muçulmano, é budista, é taoísta, não importa. Precisamos ser homens de bem. E a doutrina espírita realça muito os hábitos do homem de bem. Quais são as características que o homem de bem tem? Ele é humilde, ele é benevolente, ele sabe perdoar, ele não é egoísta, ele é uma pessoa pacífica, ele é um pacificador, etc, etc, etc.
E lembrando disso, Marcelo, eu lembrei de um caso muito interessante do Chico, para ilustrar essa questão de proselitismo no Espiritismo. Uma senhora procurou o Chico e disse assim para ele: Chico, meu marido é um homem extraordinário, extraordinário. É um excelente marido, carinhoso, um companheiro agradável, atencioso, é um namorado eterno, um pai exemplar. Educa as crianças, coloca limite, mas ao mesmo tempo é carinhoso, é atencioso. Um profissional, Chico, que você precisa ver. Super dedicado, competente, chega, faz tudo certinho, que profissional. Um cidadão que eu fico até com vergonha. Cumpre tudo, mas ele tem um defeito grande, Chico. Chico falou: qual que é o defeito? Ele não é espírita. Aí o Chico virou para ela e falou assim: minha filha, se o seu marido é um bom marido, é um bom pai, é um bom trabalhador e é um bom cidadão, ele não precisa do espiritismo. Ele já reuniu em si as características do homem de bem. Esse é um dos aspectos do espiritismo que se conecta com aquele outro da pergunta que você fez sobre a visão de Deus e do ser humano como um herdeiro de si mesmo. É mais um aspecto que se junta. O espiritismo não está preocupado em tornar as pessoas espíritas. Ele está preocupado em nos tornar seres humanos. Seres humanos. Pessoas bondosas, pessoas caridosas, tolerantes, menos egoístas, menos orgulhosas. Emmanuel tem uma frase linda, ele diz assim: imagina o que seria a Terra se cada pessoa contribuísse para o edifício da humanidade, para a construção da humanidade. Se cada um se posicionasse no seu posto de serviço, não precisaria justiça. Eu não teria nenhum pai que abandonaria a família, não teria nenhuma mãe que abandonaria filho, não teria ninguém roubando propriedade de ninguém, não teria ninguém explorando o outro, ninguém explorando ninguém. Todos estaríamos fraternalmente unidos, cada qual, de acordo com as suas potencialidades, contribuindo para o progresso da humanidade. Seria o paraíso. Eu acho que não ia precisar nem existir dinheiro. O que você acha? Verdade. Verdade. Essa é a proposta do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Mas não caridade, aqui, Marcelo, é bom dizer isso. Caridade como está no Livro dos Espíritos. A pergunta que Kardec fez aos Espíritos: como se deve entender caridade tal como a entendia Jesus? Quer dizer, não é como que o Haroldo entende caridade. Não. Não é como que o Marcelo entende caridade. Não. Como que Jesus entendia caridade. E aí os Espíritos dão uma resposta maravilhosa. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. É o tríplice aspecto da caridade. Que o pessoal apelida de o BIP de Jesus, né? Benevolência, indulgência e perdão, né? E perdão. Porque benevolência é ser bom com o outro. É dar ao outro o que ele está precisando no momento. Se ele precisa de um agasalho, eu dou o agasalho. Se ele precisa de um conselho, eu dou o conselho. Se ele precisa de um afago moral, de uma como se diz, uma empatia, carinho, uma empatia. Você dá empatia, é benevolência. Indulgência para com as imperfeições, porque todos somos imperfeitos, todos temos defeitos e precisamos da indulgência dos outros. E o perdão das ofensas, porque todos nós, querendo ou não, ofendemos. Ofendemos, todo dia, alguém, sem querer às vezes, mas ofendemos. Essa é a caridade. Essa é a caridade sem a qual não há salvação.
Haroldo, o Espiritismo surgiu na França estruturado por Kardec como uma ciência acadêmica. Apesar do codificador ter mais tarde lhe situado o cunho moral, o Brasil ficou sendo seu maior representante. Por que essa migração? Bom, Marcelo, eu queria fazer só uma contribuição a essa colocação que você fez. Perfeito. Porque a doutrina espírita já nasce tríplice. Isso é fantástico. Eu tenho ouvido muito isso, tem sido uma voz comum assim. O espiritismo científico, o espiritismo filosófico, o espiritismo religioso. Bom, espiritismo só há com Kardec. Porque a palavra espiritismo foi criada por Kardec. O neologismo dele. O neologismo foi criada por ele. Não havia essa palavra nos dicionários de francês da época. Ele cria uma palavra exatamente para evitar qualquer tipo de confusão. Ele cria a palavra espiritismo. E o espiritismo já nasce tríplice. Basta pensar na questão 625 do primeiro livro da codificação. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para lhes servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem: vede Jesus. Olha o aspecto religioso aqui. Está todo aqui. Está todo. Retirar o aspecto religioso dos fundamentos do Espiritismo é mutilar a obra do codificador. É mutilar. Nós podemos fazê-lo. Eu não aconselho. Pode ser feito, mas é mutilação. Ele já nasce tríplice. Tríplice por quê? Ele tem um aspecto de ciência, mas não é ciência como as pessoas pensam, porque não é ciência acadêmica. Tanto que Kardec afirma no item 7 da introdução do Livro dos Espíritos: o Espiritismo não é da alçada da ciência. O que ele está querendo dizer com isso? Quando ele diz que o Espiritismo é ciência, é no sentido que ele dá a palavra ciência. E por Kardec, ciência é buscar, concatenar fatos. Toda vez que nós vamos em busca de fatos, nós estamos fazendo ciência espírita. Fatos. O fato espírita que você mencionou. Então, toda vez que eu pesquiso, está ocorrendo um fenômeno curioso, parece que o espírito está se manifestando na tal região do Brasil. Se eu vou lá, examino aquele fato, converso com as pessoas, ouço as pessoas que presenciaram aquele fato, isso é ciência espírita. Porque isso é exame do fato espírita. Quando eu recolho esses fatos, ou quando eu abro o Livro dos Espíritos e faço uma leitura meditada, eu estou fazendo filosofia espírita. Estudar o Livro dos Espíritos é fazer filosofia espírita, porque é refletir sobre as questões respondidas pelos Espíritos. Agora olha que interessante, Marcelo. Toda vez que eu vivo, toda vez que eu aplico na minha vida o Evangelho de Jesus, eu estou fazendo religião. Por quê? Religião espírita. Kardec, na Revista Espírita, muita gente diz assim: Kardec não se manifestou se o Espiritismo tinha um aspecto religioso. Engano. Revista Espírita, 1869, há um artigo de Allan Kardec intitulado O Espiritismo é uma religião? Um artigo extraordinário. Eu não vou contar, porque eu quero que o público fiel que assiste Espiritismo BH vá à Revista Espírita, 1869, e procure esse artigo e leia. O Espiritismo é uma religião? E o que o Kardec trabalha? É uma religião, mas não no sentido convencional da palavra. Porque no sentido convencional, o que é uma religião? Um local físico para se reunir, uma estrutura hierárquica de sacerdotes e um culto feito de rituais.
Se você fala religião, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é isso. Bom, a doutrina espírita não precisa necessariamente de um espaço físico, porque você pode vivenciar o espiritismo mesmo que a pessoa não tenha uma casa espírita para frequentar. Vamos imaginar, Marcelo, um doente. Está de cama, o médico aconselha não pode se levantar da cama e ele pode viver a doutrina espírita todos os dias, sem precisar ir a uma casa espírita. Nós não temos uma estrutura hierárquica obrigatória. Temos casas, temos evidentemente administradores, temos um movimento federativo, mas não uma estrutura obrigatória que coloque casas espíritas numa relação de subordinação. Não. As casas espíritas estão unidas numa relação de unificação, não de subordinação. E nós não necessitamos de rituais. Mesmo assim, o Espiritismo é uma religião. Quando o Espiritismo é uma religião? Quando eu vivo o Evangelho na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na rua, na casa espírita. Toda vez que eu perdoo alguém, eu estou praticando religião espírita. Toda vez que eu sou humilde, eu estou praticando religião espírita. Porque é religião no sentido de religar o homem a Deus. E como que eu posso, Marcelo, me religar a Deus não sendo bom? Como eu posso me religar a Deus maltratando os meus irmãos que são filhos de Deus? É esse o sentido religioso da doutrina espírita. O sentido de vivência, de leis morais, leis de conduta, vivência prática. Eu diria que já era assim no cristianismo. No cristianismo puro já era assim. O cristianismo puro é a religião do comportamento, não a religião do ritual, não a religião do dogma, da teologia, da crença, da estrutura física, da estrutura eclesiástica. Não. O cristianismo de Jesus é a religião do comportamento. Assim também o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, é a religião do comportamento, do ser bom, do me aproximar de Deus através da incorporação da bondade divina na minha vida. Isso é religião espírita. Por isso, é impossível entender doutrina espírita senão nesse tríplice aspecto. Assim como é possível entender um tripé se faltar um pé. Se faltar um pé não é tripé. Doutrina espírita, se faltar um dos aspectos, não é espiritismo. Precisa dos três aspectos. E o Brasil, o Brasil representa um projeto da espiritualidade. Por quê? Estava muito difícil para a espiritualidade trabalhar essa ideia de religião do comportamento na Europa. Porque a Europa esgotou-se do ponto de vista emocional com as religiões. A Europa viveu tantas guerras, tantas mortes, tantas perseguições, tantos massacres, que quando você fala religião, a pessoa arrepia. Ela sente um medo. Como que a espiritualidade ia trabalhar essa ideia maravilhosa, universal de religião do comportamento num lugar em que as pessoas estão machucadas, em que elas estão doloridas, estão sofridas? O que a espiritualidade resolveu fazer? Inaugurar um novo mundo, a América, sobretudo o Brasil, e aqui reunir inúmeros corações. Pessoas da Itália, da França, da Inglaterra, dos mais diversos países, da África. O Brasil é um coração de mãe, cabe pessoa de tudo quanto é nacionalidade, de tudo quanto é procedência, para, através dessa mistura, Marcelo, desse encontro, através desse encontro, fundar no Brasil a verdadeira religião do comportamento. Então, por isso, por essas condições favoráveis da própria formação do Brasil, é possível que a doutrina se desenvolva aqui
com toda a sua pujança. E daqui ela se espalhe para o mundo inteiro. Porque eu tenho certeza que, e a gente presencia isso, quantos estrangeiros ficam encantados com esse nosso jeito acolhedor, com essa nossa capacidade de receber com alegria, de receber e de entender as diferenças. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, não é isso, temos muito que melhorar ainda, mas essas amarras nós não temos. Somos mais abertos, estamos preparados para esse cristianismo puro, cristianismo sem limites, sem proselitismo, sem fronteiras, sem divisões, o cristianismo do comportamento. Haroldo, com toda essa visão que você deu da responsabilidade, né, do Brasil como pátria do Evangelho, essa migração da Europa para aqui, como nosso país como repositório do Espiritismo, e nós, brasileiros, como é que ficamos nisso aí, num país que ainda é tão católico, tão, assim, né, com outras religiões, ainda como a sua maioria na população? Olha, Marcelo, dentro daquilo que eu falei, eu acredito que o propósito de Ismael não é tornar o Brasil espírita, é tornar o Brasil cristão. Mas o cristianismo genuíno, aquele cristianismo do comportamento, da bondade, do respeito ao outro. Por que isso? Porque se eu torno todo o Brasil espírita, nós perdemos a capacidade de sensibilizar algumas nações. Porque tem nações que têm uma característica. Estados Unidos, por exemplo, uma nação fortemente protestante. Temos, por exemplo, o Japão e a China, uma forte influência do budismo. E são características interessantes. Não é propósito da espiritualidade apagar essas características. Há virtudes nesses segmentos. O que é a proposta do Brasil é o cristianismo não mais de palavras. É o cristianismo não mais de estrutura física, de instituição. O cristianismo de comportamento. Então eu preciso, se eu sou político, eu tenho que ser um político cristão, verdadeiro. Se eu sou um gari, eu sou um gari cristão. Se eu sou um balconista, eu sou um balconista cristão. Se eu sou um empresário, eu adoto práticas administrativas cristãs. De respeito ao semelhante, de respeito ao próximo, e não práticas administrativas de espoliação do semelhante. É um processo de mudança de hábito. Mudança de hábito. E nós estamos assistindo, Marcelo, um fato curiosíssimo no Brasil. Está se intensificando o diálogo entre as religiões. De uma forma nunca vista em nenhum país, em nenhuma época. Até mesmo de experiência pessoal. Tenho visto inúmeras pessoas católicas, tenho amigos católicos, freiras, padres, teólogos católicos, pastores protestantes, e nós sentamos para conversar às vezes sobre espiritismo, sobre o Novo Testamento, sobre questão religiosa, num respeito mútuo, num carinho tão grande, que é extraordinário. Isso não seria possível em outro local que não no Brasil. É essa possibilidade que o Brasil oferece. E nós precisamos investir nisso. Criar vias para o diálogo. E sobretudo nós, os espíritas, que temos a revelação de Ismael, temos a revelação da missão do Brasil, precisamos renovar os nossos votos de compromisso com Kardec. Votos de compromisso com Kardec. Por que eu digo isso, Marcelo? Porque quando eu renovo os meus votos de compromisso com Kardec, não é com o codificador enquanto pessoa. Porque ele disse isso, que o Espiritismo não está personificado numa pessoa. Quando eu renovo os meus votos de comprometimento
com Kardec, é com o ensino dos espíritos que ditaram a codificação. É esse comprometimento, é abrir mão das opiniões pessoais, abrir mão às vezes das fantasias, daquelas ideias totalmente contrárias à codificação, à obra subsidiária que dá apoio à codificação, e nos comprometermos com isso. Nos comprometemos em estudar essa obra, em vivenciar essa obra, em colocar isso em prática na nossa vida pessoal, profissional, amorosa, familiar, etc, etc. Porque as pessoas não vão procurar o livro dos Espíritos porque passaram numa livraria e viram uma capa bonita. As pessoas vão procurar o livro dos Espíritos quando encontram alguém que as comove. Quando elas encontram alguém e falam assim, meu Deus, o Marcelo é uma pessoa boa, ele é tão diferente, ele tem umas ideias assim tão diferentes. Marcelo, o que você acredita? Então, ela fica tão sensibilizada com o seu comportamento que ela vai te perguntar em que você acredita. E é aí que você vai mostrar o livro dos Espíritos para ela. Porque as pessoas não se comovem com livros, elas se comovem com pessoas. Elas se comovem com vidas. Por isso Jesus não escreveu nada, Marcelo. Não escreveu nada. Ele viveu. Viveu. O Evangelho não é um livro, é uma vida. É a vida de Jesus. Da manjedoura ao Calvário. É uma vida. E por isso que comove a todos nós por tanto tempo. O que você acabou de falar, Haroldo, é aquela questão da força do exemplo pessoal. A força do exemplo. A força. Isso é o que... Eu comparo assim. Vou dar um exemplo. Digamos que um grupo de pessoas ganha um pacote, uma promoção, uma viagem para o Chile, para as montanhas geladas do Chile. E você chega no pé da montanha e tem um guia chileno. E o guia então faz uma palestra para aqueles ganhadores do prêmio da viagem. Ele fala assim, olha, nós vamos subir essa montanha, é uma vista maravilhosa, e eu aconselho a todos que coloquem o agasalho mais pesado que tiverem, porque lá é muito frio. Ele acaba de falar isso, e você olha para o guia e ele não está de agasalho. Você coloca. Você vai ficar em dúvida. Ele está dizendo que tem que colocar o agasalho, mas ele é o guia, não está de agasalho. Você coloca em dúvida? Você vai ter alguma coisa de errada? Tem alguma coisa errada nessa história. Agora, se o guia diz assim, coloque um agasalho pesado, porque lá faz muito frio, e coloca a primeira blusa, coloca a segunda, coloca a terceira, coloca a luva, coloca cachecol, você fala, realmente faz frio. Porque se esse guia está colocando tanta blusa, se ele está colocando tanta coisa, lá faz frio mesmo, eu vou colocar. Eu não vou me arriscar. Essa é a característica do exemplo. Essa é a força do exemplo. É o que nós falamos do cristianismo de comportamento. Religião do comportamento. As pessoas vão se comover pelo seu comportamento. Não pelo que você fala, pelo que você diz acreditar, pela sua teologia, pelos seus dogmas. Não. Não é isso. É o que você vive. Bom, Espiritismo BH agradece de coração aqui a presença amiga do nosso querido Haroldo. E está com você a palavra, Haroldo, para a sua despedida. Marcelo, eu queria agradecer a oportunidade, porque o quanto que é importante o diálogo entre nós espíritas, a conversa fraterna, amiga. Queria desejar, assim, muita paz, muita felicidade para todos os espectadores do Espiritismo BH e pedindo a Jesus que ampare a todos e que nos dê força para concretizar todos esses projetos que nós devemos concretizar, que a gente tenha força de vontade, tenha o amparo de Jesus para colocar isso em prática. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade e pela paciência. Muita paz.
Esperamos que você tenha gostado. Nós, do Espiritismo BH, queremos saber sua opinião. Para isso, acesse o Fale Conosco. Até já!